Só vocês me dão um retorno se vocês já estão vendo a tela? Sim, já estamos. Já? Ah, então tá bom. Então vamos lá. Já está gravando, Edjane? Você quer que espere? Já está gravando também. Está gravando? Ah, então tá bom. Então vou começar. Eu acho que é importante, assim, para a gente se situar, né, começar olhando esse cenário da amamentação. Então, aqui eu trouxe, assim, bem brevemente, né, alguns indicadores de amamentação que a gente vem acompanhando e trouxe esses indicadores para a gente poder fazer uma comparação entre a situação mundial e a situação no Brasil em comparação às metas que a gente tem, né, em relação a esses indicadores, metas globais em relação a esses indicadores, tá? Então, esse primeiro conjuntinho aqui de colunas é a amamentação na primeira hora. Então, em nível global, nesse período, né, esses dados globais eu retirei dessa iniciativa do Global Breastfeeding Collective. Então, pega aí um período até 2021, acho que é 2019 a 2021, 47% das crianças, né, foram colocadas para mamar na primeira hora de vida. O dado nacional, né, sempre vai se referir aos dados do ENANI, o Estudo Nacional de Alimentação e Nutrição Infantil, de 2019. Então, no Brasil, 62,4% das crianças, né, foram amamentadas na primeira hora, e a gente tem aí uma meta de alcançar 70% nesse indicador até 2030. Tá? Então, a nossa situação é melhor quando comparada à situação global, mas a gente precisa ainda avançar um pouco mais, né, para conseguir alcançar a meta. Em relação à amamentação exclusiva em menores de 6 meses, nos países, né, a prevalência foi de 48%, o ENANI nos mostrou 45,8%, né, 46%, então é um pouco abaixo da média global, e a nossa meta para 2025, né, que a OMS tinha colocado, era 50%, e para 2030, 70%. Então, vocês vejam que a gente tem aqui, né, um caminho ainda para percorrer para conseguir chegar nesses 70%. Em relação à amamentação continuada com 1 ano de idade, né, no mundo, a prevalência média foi 70%. Os dados do ENANI, referentes ao período de 12 a 15 meses, né, ao redor de 1 ano de vida, 52%, e a nossa meta para 2030, 80%. Então, a gente está abaixo, né, da média global e precisamos avançar bastante para que, com 1 ano de vida, a gente tenha 80% das crianças em aleitamento materno. A gente tem mais ou menos metade, né? E em relação à amamentação continuada aos 2 anos, globalmente 45%, os dados do ENANI entre 20 e 23 meses mostraram 35,5% e a meta global é de 60% para 2030. Então, eu acho interessante, né, a gente começar refletindo sobre a nossa situação e, assim, reconhecer que, apesar de nós estarmos avançando bastante nesses indicadores de amamentação, as pesquisas nacionais vêm mostrando uma melhora, né, da prática da amamentação no país. A gente tem ainda que avançar mais, né, para conseguir cumprir essas metas de 2030, tá? E aí, quando a gente pensa o que nós podemos fazer, né, para conseguir alcançar essas metas, para conseguir garantir esse direito das crianças e das mulheres à amamentação, é importante a gente ter uma visão geral também sobre quais são os determinantes da amamentação, né? Por que a gente não está conseguindo avançar mais? Então, eu trago aqui um modelo teórico de determinantes que foi publicado na série sobre a amamentação da revista Lancet em 2016. Eu acho que esse modelo ele é bastante assim completo, né? Porque ele assume que vai influenciar, né, as práticas da amamentação, a amamentação na primeira hora, o aleitamento exclusivo e o aleitamento continuado, determinantes em várias camadas, digamos assim. Então, a gente vai ter alguns fatores que são
individuais, no nível individual. Então, atributos da mãe e da criança. Vou citar aqui um exemplo, né? A escolaridade da mãe, a gente sabe que interfere nas práticas de amamentação. Um atributo da criança, né? Por exemplo, o peso ao nascer, né? Que também a gente sabe, os bebês de baixo peso prematuros têm uma dificuldade maior, né? Para estabelecer e continuar a amamentação. E também atributos relacionados à relação entre mãe e criança, né? Que eu acho que é uma coisa bem importante e que vai estar permeada muitas vezes por condições de saúde mental da mãe, né? A depressão pós-parto, por exemplo, o próprio comportamento da criança, né? Tem crianças que demandam mais, choram mais, então essa relação também vai interferir. Depois a gente passa numa camada acima para os cenários, né, para os contextos. E aí, quais são as principais influências? Dos sistemas e serviços de saúde. Então, tudo que a gente vai discutir depois em relação, né, às nossas estratégias e ações no serviço de saúde, o sistema de saúde, o serviço de saúde, ele pode ser tanto uma barreira, muitas vezes, como também pode ser um grande facilitador, como a gente vai ver depois. Também o contexto da família e da comunidade. Então, essa comunidade, né, ela apoia a amamentação. A comunidade aqui a gente pode entender, por exemplo, como as creches, né? Será que a creche apoia, né, recebe o leite materno para oferecer para a criança, a família, né? Como que é esse contexto familiar? E o contexto de trabalho e emprego, que foi, né, o tema da nossa Semana Mundial da Amamentação de 2023, as condições, né, os direitos da mulher trabalhadora e as condições no local de trabalho também vão influenciar bastante. E numa camada mais distal aqui, né, os determinantes estruturais, que estão relacionados ao contexto sociocultural e do mercado. Aqui, a própria forma que a sociedade encara a amamentação, né? A mulher pode amamentar em público, ela é criticada por isso ou não? Como a sociedade encara, valoriza a amamentação? E a questão do mercado, que é fundamental, que a gente vai ver, né? Porque aqui a gente está falando, né, do mercado das fórmulas infantis. Então, se no contexto do país a gente não tem legislações que regulem esse mercado, isso vai influenciar fortemente a amamentação. E pensando, então, em todos esses determinantes, quais são as intervenções necessárias, né, aqui no quadrinho do lado, para a gente conseguir atuar nesses determinantes e para a gente conseguir avançar na prática da amamentação? Então, é preciso ter mobilização social e mídia de massa, é preciso ter legislação, política, financiamento, monitoramento e fiscalização, e é preciso ter, para atuar no nível individual, o aconselhamento, o apoio e o manejo da lactação. Então, olha quantas abordagens, né, diferentes a gente precisa ter. E para esse conjunto de intervenções, né, a gente, em geral, né, de uma forma didática, a gente classifica essas intervenções em ações de promoção, né, quando a gente está querendo fazer essa mobilização social, de proteção, quando a gente está falando de leis, de políticas, e o apoio, né, quando a gente está ali atuando diretamente no binômio. Tá? Então, acho que esse modelo é bem legal para a gente pensar, né, se a gente está realmente conseguindo promover intervenções para atuar em todos esses determinantes. Então, no Brasil, né, eu vou passar aqui um pouco o cenário do Brasil, vocês vão refletindo aí na Zona Leste, quem não é de São Paulo, né, de outros municípios, como é que estão essas ações nos locais de trabalho de vocês. Então, em relação à promoção, essa campanha de mobilização social, o Brasil ele tem um histórico, né, muito bem sucedido nessa abordagem. Desde 1981, lá quando a gente começou com o Programa Nacional de Incentivo ao Aleitamento Materno, que começaram essas campanhas assim de comunicação de massa, né, falando, promovendo a amamentação. E a gente tem aí, desde 1992, a proposta da UABA, da Semana Mundial da Amamentação, na primeira semana de agosto. Aqui no Brasil, essa campanha ela é coordenada pelo
Ministério da Saúde, em parceria com a SBP e as secretarias estaduais, municipais, a rede BLH, né, toda a nossa rede de serviços, Hospitais Amigos da Criança, as ONGs. Então, é uma grande mobilização que acontece todo ano, né? Esse ano eu trouxe aqui, né, o slogan da campanha, que a gente conseguiu alinhar com a UABA esse ano, né, aqui no Ministério. Então, apoie a amamentação, faça diferença para mães e pais que trabalham. E a gente conseguiu aqui no Brasil ter uma lei que estende essa comemoração da semana para o mês de agosto, né? Então, estamos aí no Agosto Dourado. E a outra campanha, né, muito importante, que acontece no primeiro semestre, no dia 19 de maio, é a campanha nacional para doação de leite humano. Então, esse ano, né, a gente teve como slogan: um pequeno gesto pode alimentar um grande sonho, doe leite materno. E aqui eu trago para vocês uma foto, né, do evento de lançamento da campanha, o lançamento em Brasília, que contou, né, com a participação do Ministério da Saúde, da rede de bancos de leite humano, né, de mães, como vocês estão vendo aí. Então, foi uma campanha muito bonita, né, e muito mobilizadora também. Está aí o Unicef, enfim, várias instituições. Então, no quesito promoção, né, eu acho que o Brasil tem um histórico assim muito bem sucedido. Passando para as ações de proteção ao aleitamento materno, então vamos fazer aqui 2 destaques, né, nessa questão legal. Nós temos a NBCAL, a Norma Brasileira de Comercialização de Alimentos para Lactentes e Crianças de Primeira Infância, bicos, chupetas e mamadeiras. O Brasil foi pioneiro, né, foi um dos primeiros países a ratificar o Código Internacional proposto pela OMS lá em 1988. Essa norma, né, passou por algumas 5 revisões, na verdade, né, até esse momento, e a ideia, né, o objetivo da NBCAL é regulamentar a comercialização de alimentos para lactentes e crianças de primeira infância, controlar o comércio de bicos, chupetas e mamadeiras e regulamentar a distribuição desses produtos a profissionais de saúde e estabelecimentos de saúde. O órgão que fiscaliza a implementação dessa lei é a Anvisa e as vigilâncias sanitárias locais, né, em cada município. É fundamental, né, a gente ter uma legislação assim. Então, eu vou aqui fazer a propaganda. A gente teve um evento no mesmo dia que a gente lançou a campanha da SMAN, dia 31. Esse ano nós fizemos na sequência, na OPAS, o lançamento da série Lancet sobre amamentação 2023. Está aqui o link, depois eu vou passar a apresentação para vocês. E nós apresentamos, então, nesse seminário, os 3 artigos publicados na série Lancet de 2023 sobre amamentação, e os 3 artigos, eles têm esse foco, né, na influência que a comercialização das fórmulas infantis tem sobre a amamentação. Então, com estudos muito detalhados, evidências recentes, né? Então, para quem não leu ainda enfim, para quem não acompanhou esse seminário, ele teve transmissão aí no YouTube, então fica aí o link, né, disponível para vocês poderem ter acesso. Apesar da gente ter essa lei, né, eu estou chamando aqui a atenção, a IBFAM é uma organização não governamental que faz periodicamente monitoramentos, né, da implementação do cumprimento da NBCAL, e esses dados de 2020 chamaram muito atenção. Foi um monitoramento que teve como foco as lojas online e propagandas na internet, e encontrou 390 infrações a. Então, apesar de termos a lei, né, muitas vezes ela não está sendo cumprida. E aqui uma dica, né, quando é encontrada uma infração de qualquer artigo, né, das portarias relacionadas aí à NBCAL, qualquer cidadão pode enviar uma denúncia para a Vigilância Sanitária ou para a ouvidoria da Anvisa. Tá? Eu coloquei os links aí também, né, para vocês terem acesso, para poderem fazer denúncias, e também o link do relatório desse monitoramento.
Também queria, né, divulgar para vocês que nós lançamos agora, no dia 31, um curso EAD sobre a NBCAL na plataforma UnaSUS. Então, é um curso autoinstrucional, né? Qualquer profissional de saúde pode acessar a plataforma UnaSUS. Foi uma parceria com a Universidade Federal de Santa Catarina, para quem quiser, né, se atualizar ou conhecer a NBCAL, a gente tem esse EAD disponível. E a outra ação relacionada à proteção legal é a Ação Mulher Trabalhadora que Amamenta, a MTA. Essa ação é uma parceria do Ministério e da SBP, né, pensando então em garantir a manutenção do aleitamento materno quando a mãe retorna ao trabalho e o direito da criança à amamentação. Então, por meio dessa ação MTA, nós incentivamos que as empresas tenham creche no local de trabalho, que, né, já está garantido aí na CLT, que as empresas estendam a licença maternidade de 120 para 180 dias e a licença paternidade de 5 para 20 dias, como já recomenda o Marco Legal da Primeira Infância de 2016, e que as empresas implantem salas de apoio à amamentação, né? Então, deixei aqui o QR Code com o link para o guia, né, com as orientações para a implantação das salas de apoio à amamentação. Até agora, nós temos 274 salas de apoio à amamentação certificadas pelo Ministério da Saúde. E pensando, né, nessa influência que o trabalho tem sobre a amamentação, nós lançamos também no dia 31, né, o Ministério da Saúde lançou uma iniciativa que são as salas de apoio à amamentação nas unidades básicas de saúde. Apoiar as mães que trabalham fora, as trabalhadoras formais do território, mas também para alcançar aquelas mulheres que estão no mercado informal de trabalho. Então, que tenham na UBS essa referência, né, de uma sala de apoio à amamentação na UBS. Nós iniciamos um projeto piloto para adequar, né, unidades já em funcionamento na implantação, para a implantação das salas de apoio à amamentação. Então, esse projeto piloto ele vai acontecer inicialmente em 5 estados, assim, a escolha desses estados foi intencional, porque é onde a gente tem apoiadoras, né, dessa estratégia, então, para elas poderem fazer um acompanhamento de perto, né, dessa adaptação, e depois desse piloto, claro, a gente pretende expandir, né, para todos os estados. São Paulo é um dos estados escolhidos, tá? Então, a gente está em discussão com a Roberta, né, da Secretaria Estadual de Saúde, para poder propor, né, a implantação aí dessas salas de apoio em algumas unidades e poder fazer esse estudo. E a grande novidade também é que as novas unidades que serão construídas a partir de agora já terão, né, na sua planta a previsão de um espaço que vai funcionar como uma sala de apoio à amamentação. Então, acho que essa foi uma grande conquista, né? A gente poder trazer essa visão da sala de apoio para a atenção primária à saúde. Em relação ao apoio ao aleitamento materno, então, eu vou falar brevemente sobre as iniciativas, as estratégias que a gente tem no âmbito dos serviços de saúde, visando, né, oferecer esse apoio às mulheres e às famílias. Então, começando com a iniciativa Hospital Amigo da Criança, é uma iniciativa global, a gente trabalha, né, aderimos, né, a essa iniciativa desde o seu lançamento em 1991, e aqui no Brasil, a gente tem uma adaptação para o nosso contexto, então, além do cumprimento dos 10 passos, né, o cumprimento da NBCAL, a gente também incluiu como um critério para habilitação realizar o cuidado amigo da mulher e garantir o livre acesso à mãe e ao pai, né, a presença deles durante o período de internação.
tá? Então, os hospitais, as maternidades que conseguem, né, cumprir todos esses critérios são habilitados pelo Ministério como hospitais amigos da criança e recebem, né, um incremento no pagamento dos procedimentos de parto, seja parto normal, cesárea, e também um incremento de 8,5% por a assistência ao recém-nascido em sala de parto. No momento, a gente tem cerca de 23% de nascimentos em hospitais amigos da criança, em 314 hospitais certificados. Então, precisamos aí aumentar, né, essa cobertura. Temos os bancos de leite humano. Os bancos de leite, eles têm esse objetivo de coletar, processar, distribuir o leite humano, né, a bebês prematuros de baixo peso. Eu respondi muito, assim, perguntas, principalmente, né, da imprensa, de jornalistas, perguntando assim, como que uma mulher que não está conseguindo amamentar consegue o leite do banco de leite, né? Então, acho que ainda a gente tem que esclarecer, né, que os bancos de leite, nesse momento, eles têm como público-alvo prioritário esses bebês internados, né, de baixo peso e prematuros. Mas, além, né, desse objetivo, eles também funcionam como um centro de atendimento e orientação, né, e apoio à amamentação. É importante a gente ressaltar, né, que o nosso modelo brasileiro é reconhecido mundialmente, né, pelo seu desenvolvimento tecnológico, né, essa relação custo-benefício também. Então, a gente tem hoje o Brasil apoiando uma rede global, né, de bancos de leite. E temos no Brasil 228 bancos e 240 postos de coleta. Temos o método Canguru, que não tem somente o objetivo de promover, né, a amamentação, mas a gente sabe, as evidências mostram que, em relação a bebês de baixo peso prematuros, é uma ação que tem um impacto muito positivo no aleitamento materno. Então, é uma ação incluída, né, no rol de ações de apoio à amamentação. Ele é organizado em 3 etapas, né, acho que vocês conhecem, começando na atenção ao recém-nascido na UTI neonatal, né, depois na unidade de cuidados intermediários. A rede cegonha prevê, inclusive, né, a habilitação de leitos de unidade de cuidado intermediário Canguru, as UCINCAS, e a terceira etapa de acompanhamento, né, na atenção primária. A gente tem 6 centros de referência nacionais e 27 centros estaduais, né, um em cada estado, para apoiar a implementação do método Canguru. E a estratégia assim, mais recente do Ministério da Saúde, de 2013, está completando 10 anos, né? Então não é tão recente assim, é a EAB, a Estratégia Amamenta e Alimenta Brasil, que tem o foco na qualificação das ações de promoção do aleitamento e da alimentação complementar saudável na atenção primária, né? Então, é a iniciativa, a principal estratégia no Brasil para trabalhar a promoção da amamentação na atenção primária. É importante, né, a gente investir na estratégia, porque quando a gente pensa, né, na capilaridade da atenção primária no Brasil, com uma cobertura em torno de 70% da população, a gente sabe que, se as equipes estiverem preparadas, elas vão conseguir, de fato, oferecer apoio, né, para a maioria das mulheres no Brasil. Ajuda as equipes da APS na organização do processo de trabalho. Então, é uma estratégia que, assim, não delimita a priori que ações a equipe precisa desenvolver, mas aposta num planejamento local, né, de quais ações cabem no processo de trabalho da equipe e respondem às necessidades do território, fortalece a implementação das atividades individuais e coletivas voltadas à amamentação e alimentação complementar na APS, fortalece o cumprimento da NBCAL, porque isso também é trabalhado na formação das equipes,
fortalece o monitoramento dos indicadores de amamentação, né, e consumo alimentar em menores de 2 anos, que é também, né, uma luta nossa, aumentar essa cobertura da vigilância alimentar e nutricional no Brasil, e, portanto, pode contribuir para melhorar as taxas de aleitamento materno. A gente tem, atualmente, para a implementação do EAB, o apoio de 2 cursos EAD. Então, os 2 estão com inscrições abertas. O primeiro curso já teve mais de 60.000 concluintes, né, e 132.000 matriculados até maio de 2023, e é um curso que traz, então, as recomendações do Guia Alimentar que foi publicado, revisado e publicado em 2019. É um curso autoinstrucional de 30 horas, né? E as matrículas estão abertas aí na plataforma UnaSUS. Temos também a formação dos tutores por EAD. Então, a gente já teve aí mais de 7.000 tutores formados, né? Profissionais formados nesse curso para tutores. E para esse curso, né, em especial, a gente precisa, né, de uma indicação do gestor municipal ou estadual. Então, o Ministério encaminhou um link para as secretarias estaduais poderem disponibilizar para os municípios realizarem essas indicações. E nós, mediante essa indicação, passamos, né, lá para a Universidade Federal de Santa Catarina, e o aluno recebe, então, por e-mail, as orientações para inscrição nesse curso de formação de tutores. Nesse momento, a modalidade que está sendo oferecida é a modalidade com monitoria. Então, é um curso de 60 horas, tem o acompanhamento de monitores, e no final do curso, o profissional ele sai com um plano de trabalho montado para apoiar a implementação da EAB no seu município. Bom, para encerrar essa reflexão, né, sobre as políticas de aleitamento no Brasil, é importante a gente reconhecer, né, o nosso sucesso na implementação dessas ações. Então, eu trago aqui um artigo, né, que foi publicado por um pesquisador que, enfim, né, tem uma atuação muito importante na área da nutrição, da amamentação, é o Rafael Pérez Escamilha, e ele, quando ele propôs esse modelo, né, de política de aleitamento, que é o modelo de engrenagens, o Breastfeeding Gear Model, ele colocou, né, que para o sucesso de uma política de aleitamento materno, as várias engrenagens elas têm que estar presentes e funcionando com a coordenação do Ministério da Saúde ou no nível estadual, da Secretaria Estadual ou Secretaria Municipal, né, dependendo aí da abrangência da atuação. E ele fez uma comparação com Brasil e México. Ele identificou que a gente tem ações em todas essas engrenagens e a coordenação do Ministério da Saúde. Ele identificou no México poucas ações, poucas engrenagens, né? Está faltando muita coisa aqui. E aí ele comparou os indicadores, né, a tendência dos indicadores, e viu que, de fato, no Brasil a gente tem uma tendência crescente, né, da amamentação, e o México não, né? Então, ele usou o exemplo do Brasil para dizer, olha, quando o país faz, de fato, investimento em várias ações e estratégias, isso tem um impacto favorável nos indicadores. Então, assim como ele, na série Lancet de 2016, também foi feita uma menção ao Brasil comparado com a China, né? E a mesma coisa, né? Dizendo que o Brasil fez investimentos, tendo a NBCAL, tendo legislação trabalhista, né? Tendo ações de mobilização, a iniciativa Hospital Amigo da Criança, os bancos de leite, enfim, tudo isso que a gente viu, e que isso, né, de fato, mostra, né, um impacto favorável nos nossos indicadores. E que perspectivas que a gente tem nesse momento, né? A gente tem uma Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Criança, a PNAISC, de 2015.
A PNAISC, no seu objetivo, né, principal ali, já coloca que é a promoção da saúde da criança e o aleitamento materno. Então, o aleitamento materno ele tem um destaque importante na política, e o aleitamento materno e alimentação complementar foram colocados aqui como um eixo estratégico também, dessa política, com a proposta de implementação de todas essas ações, né, que a gente viu até agora. Então, em termos assim de um arcabouço legal no âmbito do SUS, a gente tem as normativas dessas ações, né, através de portarias, de decretos, e temos uma política de saúde da criança que inclui como prioridade a amamentação. Mas a gente acredita, né, que seria importante ter uma política nacional de aleitamento materno. E para isso, então, foi publicado em 2017 esse documento, Bases para a Discussão da Política, né, Nacional de Aleitamento Materno, onde são apresentadas, né, algumas propostas. Então, a primeira proposta é trabalhar na lógica da articulação das ações com, né, uma coordenação, aqui um âmbito de gestão e articulação política. Isso é muito importante para poder planejar, implementar, monitorar todas essas ações. Então, isso daqui, na verdade, né, a mensagem que esse documento traz é a necessidade de não pensar isoladamente a implementação dessas ações. Então, pensando um pouco, né, em realidades muito concretas, muitas vezes a gente tem uma atenção primária fortalecida, né, que apoia a amamentação, e quando chega na maternidade, né, há, por exemplo, a prescrição de uma fórmula infantil na alta, né? E ao contrário também, às vezes a gente tem um hospital amigo da criança que faz um belíssimo trabalho, e quando a mulher volta para a atenção primária, se ela tem alguma dificuldade, ela não consegue receber o apoio necessário. Então, o que a gente traz aqui, na verdade, né, é uma reflexão sobre a importância de pensar de uma forma integrada todas essas ações, tendo como base os territórios, né? Então, essa segunda figura, ela mostra o que seria a organização de uma linha de cuidado do aleitamento materno, que começa na atenção primária, com a estratégia saúde da família desde pré-natal, né? E tem nos outros pontos de atenção uma continuidade, né? Na maternidade, com várias ações, né? Na atenção primária, a EAB, depois na maternidade, todas as nossas estratégias. Mas se essa criança ela precisa de uma internação, né, é importante que também no hospital pediátrico, também numa policlínica ou mesmo numa UPA, que todos os profissionais tenham esse olhar, né, direcionado para apoiar a amamentação. E, além disso, que é uma articulação em rede, né, a rede de atenção à saúde, levar em consideração o contexto sociocultural, a proteção legal do aleitamento materno, a promoção do aleitamento no território e as ações intersetoriais, a relação, então, com a educação, com a assistência social, né, e outros setores aí que possam apoiar. Então, é nessa perspectiva que a gente está trabalhando, né, no Ministério atualmente, está em curso essa discussão sobre a política de aleitamento materno. Então, a gente já avançou aí algumas etapas, né? Nesse momento, estamos fazendo uma análise de impacto regulatório, né, que agora é uma norma para aprovação de todas as políticas. A proposta deve passar por pactuação nos grupos de trabalho e câmaras técnicas da Comissão Intergestores Tripartite, e a gente espera, né, em breve, poder anunciar, né, a formalização dessa política de aleitamento materno. Acho que vai dar uma grande força aí para todos nós que trabalhamos, né, nessa área. E, para finalizar, então, um pouco do histórico de todas essas ações de promoção, proteção e apoio estão nesse livro, né, publicado pelo Instituto de Saúde em 2019. Deixo o link também, vocês podem baixar gratuitamente, né, o livro,
e poder conhecer um pouquinho mais do histórico, né, de todas essas ações que a gente conversou. Então é isso. Deixa eu parar aqui. Que maravilha! Compartilhar. Eu estou à disposição aí para as questões, comentários de vocês. Obrigada. Doutora Sônia, muito obrigada. Está me ouvindo? Sim. Que bom. Muito obrigada pela excelente apresentação, né? E ela traz muito a questão da promoção, proteção e apoio ao aleitamento materno, e trouxe as ações que existem e como o Brasil se destaca. Inclusive, a rede de banco de leite é conhecida mundialmente, dá apoio para vários países, né? E está em expansão. E a gente realmente saber, né? Uma coisa que a doutora Sônia falou numa certa vez que ela esteve conosco foi sobre as políticas públicas que ainda estavam em construção, que não existia de fato, que tendo uma política pública a gente tem recurso, né, para poder trabalhar melhor, além dessas iniciativas do PNAISC e tudo mais, mas é um grande desafio. E tê-la em Brasília, orquestrando esse processo, eu me sinto contemplada, nós que estamos na linha de frente, aqui na base, a gente se sente contemplado. E estamos com o Senalac, né, que ainda não está dentro, né, tem a sala de apoio, mas em breve os centros de apoio à lactação também estarão aí registrados nessa rede, que a gente tem conseguido fazer um apoio, apoio a essas iniciativas, né, para promoção, proteção e apoio ao aleitamento materno. Para ter ideia, doutora, nós temos uma unidade, tem 10 doadoras, outra tem 8, outra tem 3, ao invés do banco de leite ir nas 10 casas, e Uhum. tem mais de 30 mulheres no grupo de apoio ao aleitamento materno semanal. Então, Parabéns. uma das unidades varia, né, de 3 a 30 e tantas. Então, a gente tem unidade que tem 20, unidade tem 10, unidade tem 15, unidade tem 3, 4, 5, mas é semanal. E isso, para nós, é uma grande alegria, ver essas mulheres sendo empoderadas e protagonistas, né? E tem umas que fecham o salão de cabeleireiro para estar no grupo, na roda de conversa. Que ótimo. E isso é lindo. E aqui nós abrimos, aqui a Vanessa falando fantástica como sempre, né? Adorei saber do curso NBCAL, do UnaSUS. Nós temos divulgado esses cursos, inclusive coloquei aqui no chat, né? O link do UnaSUS para vocês entrarem. Uhum. Nós temos incentivado, né? Inclusive tem o curso de manejo do aleitamento, Sim, teórico, né? Também na mesma, só que é em outra, né? Plataforma, né, doutora? eu Agora acho que é a AvaSUS, né? a AvaSUS, isso. Esse foi lançado antes de eu chegar, acho que é a AvaSUS. AvaSUS. Então, é também mais um recurso. E estamos aqui. Gente, vamos lá. 9 de julho aqui, obrigado. Vamos fazer as perguntas. Nós podemos abrir o microfone, aproveitar o tempo da doutora Sônia, que é rico e restrito. Então, vamos lá. Tem alguém que queira falar? Basta abrir o microfone, levantar a mão. Vanessa, nossa aluna lá do mestrado profissional do Instituto, fazendo um trabalho super bacana em registro, né, Vanessa? Bom estar aqui com você. Ai, que linda. Poderia colocar no chat o acesso ao seminário que a doutora Sônia Ah, comentou? tá. O seminário da revista Lancet, Eu creio que eu já, sim. eu já pego aqui e já coloco no chat. Ótimo.
Obrigada, Vanessa. Eu gostaria de ter a Cíntia, que é da Coordenadoria Leste, que está conosco, da Saúde da Mulher, também apoia a Saúde da Criança, que aqui Saúde da Mulher e Saúde da Criança andam de mãos dadas, né? Cíntia, você gostaria de se colocar, falar alguma coisa? Boa tarde. É muito bom, né? Ouvir, escutar tantas ideias e tantas e ver tudo acontecendo. Doutora Sônia, obrigada, viu, por essas palavras. E a gente está aqui ó, tentando, né? Todos os dias e só de ouvinte. Obrigada, Edjane, pelo evento. E vamos lá, gente. Obrigada, viu, pelo evento, tá? Muito bom. Obrigada, doutora Sônia. Eu que agradeço, é muito bom estar aqui com vocês. Mais alguém, gente? Alguém das unidades que gostaria de fazer pergunta? Aproveita, não é todo dia que a gente tem a discussão uma pessoa. Quem que está aí na UBS 9 de julho? É o Fabinho? É, Aí, Fabinho! Tudo está como bom? gestor aqui conosco. Ah, que legal. Bom te ver, Sônia. Também, também. Simone do Leme, do Leite Materno em Casa. Eu também eu sou também desse grupo de mães aí apoiadoras da amamentação. Vão estar até em Brasília, dia 23, para falar um pouco, né, gente? Na audiência. Não estou ouvindo, não estou Simone ouvindo. não tá dando para ouvir. Gente, mais alguém gostaria de falar? Simone, vai abrindo aí o microfone, não estamos conseguindo, se quiser digitar no chat. Al- Então, a questão das políticas públicas é a nossa primeira aula que a gente dá no curso de manejo do aleitamento materno, dessas iniciativas, né, dessa rede que a doutora Sônia trouxe aqui com muita propriedade e atualização. Então, a gente sempre trabalha porque a gente acha importante que muitas pessoas não conhecem essas iniciativas. Então, sequer sabe como encaminhar, por exemplo, quando a gente fala dos bancos de leite, não sabe nem sequer como encaminhar uma mulher que deseja doar leite para o banco de leite, elas desconhecem o fluxo. E a gente tem trabalhado muito isso nas unidades de saúde, né? E também uma das coisas que eu queria perguntar, doutora Sônia, uma coisa que me preocupa muito é a estruturação do, do banco de leite. Assim, eu vejo que falta muito RH, isso me preocupa, né? E também a questão de transporte. Agora tem uma lei municipal dos frascos, não sei se acho que a doutora Sônia está sabendo, que agora o município vai estar, não sei se chegou em nível de estado, mas acho que foi uma lei municipal para fornecer frascos para os bancos de leite. Para que não tenha que comprar, ficar, né, o que acontece, a gente doa o frasco, que agora é difícil a tampa de plástico, e aí as pessoas fazem uma arrecadação e elas terminam, ou o próprio hospital, né, a diretoria, eles compram as tampas. E isso é algo que a gente não tem uma estrutura. Inclusive, foi assim que surgiu o Senalac, doutora, porque numa gincana a gente teve 21 doadoras numa unidade de saúde, foi uma gincana para ver quem conseguia mais doadoras, e o banco de leite não conseguiu chegar em todas, ou seja, pelo acesso difícil, né, o carro, RH, perdemos 3 frascos, né, foi algo terrível, e as mães ficaram revoltas, né, e chamaram a gente para uma reunião. E aí a gente foi buscar a solução junto com elas, foi quando surgiu, né, o Senalac, que culminou em ter o freezer, né? E aí hoje a gente tem a iniciativa. Então é muito difícil essas limitações, né?
Não, você tem razão, né? Porque o financiamento para bancos de leite, assim, na rede Cegonha foi muito focado em reforma e ampliação, né? Adequação das instalações às normas da Anvisa. E a gente tem, né, o custeio dos procedimentos do banco de leite, né, pela Secretaria de Atenção Especializada, mas não tem realmente um recurso de custeio para manter, por exemplo, equipes, né, contratação de equipes, isso seria, digamos assim, a contrapartida do estabelecimento de saúde, né? Então, é um ponto mesmo de fragilidade, e a questão da coleta domiciliar também, né, porque o que é repassado para a coleta domiciliar não é suficiente, né, para arcar com as despesas. Então, essa é uma questão que tem preocupado mesmo, né? A gente tem feito essa discussão, ainda não temos um encaminhamento, assim, uma solução, né? Mas temos conversado muito com o João Aprígio, né? João Aprígio sempre muito presente, né? Nas discussões que a gente tem da saúde da criança e do adolescente, e você tem razão, é um ponto mesmo de fragilidade que a gente precisaria avançar. Que bom saber que estão avançando aí, o doutor João Aprígio sempre junto, né? É, E ele é empolgado e nos empolga e nos motiva, assim como a doutora Sônia, e é bom ter pessoas assim na nossa rede, mas são desafios. é. A Simone falou que conta com a ajuda da doutora no dia 23, lá na audiência, e temos a Gláucia que levantou a mão. Gláucia, levantou. Pode falar, Gláucia. Consegue? Consigo. Boa tarde, doutora Sônia. Boa tarde, Tiziane. Primeiro, peço perdão, porque estou aqui entre assistir vocês e meu trabalho remunerado, então teve algumas falas que eu acabei me perdendo. Bom, mas eu vim aqui falar em nome do Leme, que nós tivemos essa oportunidade de fazer uma campanha não, de estar numa audiência pública lá na Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, e a nossa proposta lá vai ser falar sobre o aleitamento, né, de como estender, como que o projeto do Leme tem funcionado nos municípios onde a gente, em São Paulo, né, onde a gente já atua, e nos municípios para onde a gente tem levado a tecnologia do Leme e como que está funcionando nesses outros municípios, e os entraves que a gente tem encontrado em outros, né, para atuar. Então, para pensar na audiência, como que a gente poderia abranger mais e mais estados, mais e mais municípios, né, dentro dessa proposta, né? Porque, de repente, uma coisa em âmbito nacional que chegasse aos municípios, para os municípios poderem instalar nas escolas, algo assim. Né? Então, a gente conta com o apoio de todos que apoiam a amamentação, para, se estiverem em Brasília, estarem lá presencialmente, vai ser no dia 23, às 4 da tarde, e também divulgar, né, para os amigos, conhecidos que estão nesse rolê da amamentação como a gente, né? E para a gente fazer alguma coisa nesse sentido de levar a amamentação, tanto, né, o início, como estendê-la para depois que a mãe volta a trabalhar, né, para mais municípios, mais pessoas. Acho que é isso. Obrigada pelo espaço. É importante dizer, gente, que aqui no município de São Paulo, nós temos a iniciativa Sei Amigo do Peito, né, que tem a certificação, inclusive, dia 19, que é um sábado, a gente vai ter uma roda de conversa com mães, Sei e o BS, é onde temos isso. A Gláucia colocou a questão que o que essas são o Leme, o leite materno na escola. Então, são mulheres que se uniram, uma ONG, para estar em defesa, né, desse direito de amamentar,
e de não desmamar, porque creche não é lugar de desmame, né? Uhum. Então, ainda não temos essa iniciativa Sem Amigo do Peito em outras regiões, temos outras iniciativas, mas essa especificamente com a Secretaria de Educação, que entra na questão da primeira infância, né, da proteção à primeira infância, desse movimento que vem junto. Então, a gente tem unir essa rede, né, e essa iniciativa dessas mulheres que são mulheres mães, profissionais nutricionistas, entre várias profissões, né, enfermeiras, como eu, né, e outras mais. Então, a questão é, né, ter mulheres protagonistas, empoderadas, ter iniciativas públicas, né, como o Sei Amigo do Peito, ter essa rede da primeira infância em movimento e a gente caminhar junto. Então, eu acho fantástico, sempre é feito curso online, né, de como fazer essa extração do leite, como armazenar e depois como dar. Então, eles sempre fazem no Instagram, eu participo à medida que eu posso também, porque eu estou no Leme, eu vou ajudando dentro do possível, mas assim, é fantástico. E o meu sonho é ver mais e mais mulheres à frente, empoderadas, em movimento, junto com a iniciativa pública. Acho que essa iniciativa de São Paulo é muito interessante, né, dessa articulação aí com a educação. Eu recebi também, né, lá em Marília, tem um trabalho muito bacana, não sei se vocês conhecem, com a Sandra Domingues, né, também tem essa articulação aí com a educação. Acho que são salas de apoio nas creches, salas de apoio à amamentação nas creches, e eu parabenizo, assim, eu acho que é muito importante, de fato, que os movimentos tenham esse protagonismo, né? Eu acho que fazer incidência política junto aos parlamentares é muito importante, e felizmente, né, o governo federal tem tido uma postura, assim, de escuta, né, de acolhimento das demandas dos movimentos sociais. Então, a gente tem procurado receber, né, grupos de mães para debater direitos das crianças em várias situações, né, diferentes, de vulnerabilidade. Então, eu acho que é um momento muito propício para esse tipo de articulação, né? Eu quero parabenizar, marquei aqui na agenda, vou me esforçar para estar. Se eu não conseguir, alguém da equipe da coordenação vai estar com certeza. Parabéns. Eu ia falar uma coisa também, que no ano passado a gente conseguiu, não sei se vocês conhecem a nota técnica do FNDE, que foi feita em parceria, conhecem, né? Então, eu achei um passo importante também, né, o FNDE, porque existia no âmbito do PNAE as orientações para alimentação saudável, mas não para aleitamento materno, né? E foi muito legal, né? Eu fiz parte desse grupo de trabalho lá do FNDE, a gente conseguiu publicar nota técnica, e acho que é uma ajuda também, né, nesse movimento, porque pelo menos coloca em pauta para as creches, né, essas recomendações. Então, acho que é bem legal divulgar também. Ah, que gostoso! Que maravilha! Eu conheci a Juliana do Leme no Encontro Nacional de Aleitamento Materno, ela com a sua bebê, a gente estava no mesmo avião e a gente Que começou a legal. conversar e descobriu que é para o mesmo destino. Acho que foi meio 2016, não foi, Ju? Ou foi 2019? 19, isso. É isso aí. Bom, mais alguém gostaria de falar? Gente, muito obrigada, Leme, aí em peso, aí presente, mães, uhul, que gostoso. Dia Muito 23 bom. estaremos de novo com o Leme aí em roda, né? Eh, vai ser muito bom. E é legal que, por exemplo, nós temos a unidade do Rio Claro, que fez junto com o Leme, eles foram lá no SEI, fizeram a roda com as mulheres, né? Foi muito gostoso e a gente tem procurado expandir isso, não somente aqui em São Mateus, mas eles têm ido em vários lugares, né?
E isso é muito importante, né. Quando a mulher fala para outra mulher uma vivência dela, junto com o apoio, lógico, né, da informação segura, né, baseada em Uhum. evidências, a gente vê que, temos um sucesso. E o Leme tem o leite materno em casa, que é um grupo de mulheres que depois que faz a roda, elas são adicionadas no grupo e ali elas trocam figurinhas, né. Tem Uhum. o leite materno na escola, né, que é essa interface com os 6. Temos também, o leite materno tem a parte da mídia, né, que é a como é, gente? O leite materno na na A mídia gente fala que é o social. comunica. Comunica, obrigada, né, e tem uma parte institucional, que é justamente o Leme na cidade. Então, é muito legal, porque foi ampliando de acordo com a necessidade. Uhum. Bom, mais alguém gostaria de falar, trazer alguma coisa, compartilhar, perguntar à doutora Sônia, aproveitar a doutora Sônia aí. Doutora Sônia, vamos falar do Senalac também lá em Brasília, hein. É que vai crescendo o movimento em espiral, né. É, com certeza. Mais alguém, gente? Vamos lá. Acho que é Vou isso, né. aproveitar um pouquinho, Editane. Opa, Ju, fala aí, Ju. Só um finalzinho. A Cláudia já falou aí, mas eu gostaria, né, de complementar que é importante que a gente ficou sabendo que você participava, do Sônia, estava participando dessa nota da FNDE, porque a gente estava bem procurando realmente isso, porque a intenção realmente de terça-feira é entender como o âmbito federal pode ajudar o município a ter o leite materno na escola, né? Uhum. Então, a gente vai entrar em contato para conversar um pouquinho, tudo bem? Tá, tudo bem. Então, Juliana, ano passado foi a construção, né, a elaboração da nota técnica, envolveu o Ministério da Saúde, né, a Educação Infantil do MEC, o Ministério estava representado pela SEGAM, pela Saúde da Criança, vários especialistas, enfim, foi um grupo grande de trabalho para chegar na nota técnica. Aí, as etapa seguinte, né, que a gente sempre conversava, era como implementar a nota técnica. Então, a gente chegou a levantar possibilidades de ter cursos, de ter oficinas, né, ter material de divulgação, né, material de apoio para implementação. E aí, assim, ficou faltando de fato essa etapa, né? Porque a ideia é essa mesmo, né? Ter uma nota técnica, uma recomendação que possa ser amplamente divulgada e que prepare as equipes, né, para a implementação. Então, acho que precisa mesmo ter isso, né? Ter essa etapa de implementação. Doutora Sônia, falando de creche, de SEI, eu vou falar um pouquinho, assim, da visão, assim, não sei, as meninas também que estão aí, o pessoal das unidades, se sentem isso. Eu vejo cada vez mais a entrada precoce da criança no SEI. Nós Uhum. temos a questão da esterogestação, dessa mulher, a gente tem falado da mulher trabalhadora que amamenta, né, e essa mulher que, às vezes, na sua maioria informal, né, ela não tem seu direito garantido à licença maternidade, e a gente tem um delay aí quando essa mulher ela já engravida, ela já fica preocupada na questão da volta ou de como vou fazer, que sou eu que tenho que sustentar minha família e agora mais uma gravidez, mais um bebê, a gente sabe que em torno de 70 a 80% das gestações não são planejadas. Quando essa mulher ela volta, né, para a questão do puerpério, né, vai para a maternidade, vem para o puerpério, nós temos os grupos de apoio, mas nem todo lugar tem. Essa mulher, ela é visitada e tudo mais, mas ela já pode, né, colocar a criança no Mãe Paulistana, pelo Mãe Paulistana Creche, ela pode se inscrever e já ter direito, e aí esse bebê vai, às vezes, com 2 meses, 3 meses, prematuramente para a creche. Nós não temos uma política pública, por exemplo, que tivesse um auxílio maternidade de 6 meses para incentivo à amamentação.
Então, é algo que eu fico me perguntando, seria possível a mulher fazendo a decisão por amamentar ou ela ter esse auxílio maternidade? Nós sabemos que não é só a amamentação, é o vínculo, o afeto, a segurança, mas nós observamos que tem crianças com 3 meses que dizem que internam, teve uma que internou 2 vezes na UTI, depois foi a óbito, ela foi com 3 meses para a creche, houve o desmame precoce, enfim, e a gente não é só essa criança, mas várias crianças que nós temos estudado, feito estudo de óbito, né, na infância e precoce, inclusive, e aí a gente vê que não amamentava, né, e foi Uhum. precoce, introdução, elas não têm recurso para fórmula, né, que não é indicado, mas elas dão leite integral, enfim. A gente tem várias questões ligadas à mortalidade infantil, ao desmame precoce, à creche ali, e além de tudo, 7 bebês para uma cuidadora, né, eu acho muito, às vezes 14, né, eu não lembro. Elas é muito, porque esses bebês requerem colo, né, contato pele a pele, atender e aí entram com a questão da chupeta, que traz sérias consequências, inclusive redução na questão do quociente e intelectual. Teve um estudo agora no congresso mostrando isso, né, da língua, que o bebê chiador, e aí vai várias questões, né. Então, eu fiz um bolo aí, joguei várias, mas me preocupa muito, porque a gente dá o acesso à creche, né, mas essa mulher, ela depois termina faltando ao emprego e o bebê também é avisado pela creche que está doente e tem que ir para casa e tal, e aí ela tem que lidar com a questão da doença e às vezes até do óbito do seu filho. Uhum. Eu acho que isso que você falou de auxílio maternidade seria um caminho para as trabalhadoras informais, né? Porque sempre é um incômodo. A gente tem uma licença que não é o ideal, né? De 120 dias, mas é uma licença remunerada, né? De 4 meses, com possibilidade, né? No serviço público e empresas cidadãs de extensão até 180 dias. Mas as trabalhadoras informais não tem nada, né? Então, seria um caminho, talvez, né, esse de algum tipo de benefício que pudesse garantir que essa mulher ficasse um pouco mais com o bebê antes de entrar no mercado informal, né? Mas então, assim, eu acho que não é uma questão da saúde, né? A saúde não vai poder implementar sozinha uma iniciativa assim, né? Então precisa ter o quê? Movimentação, né? Incidência política, trazer isso. A gente tem aí o Ministério da Mulher, né? Bem fortalecido agora. Então acho que é isso. Tem que colocar essas questões aí para discussão, né? Mobilizar a sociedade como um todo. E a questão da qualidade da creche, né, que é o que você está colocando, a gente tem um déficit aí de acesso à creche na primeira infância, né, nos primeiros 3 anos. A gente tem uma cobertura menor de 30%, eu acho, em torno de 30% no Brasil. Então, assim, tem uma barreira de acesso importante para crianças de 0 a 3 anos, tem uma meta de chegar em 50%, que a gente não conseguiu ainda, mas para além de estar na creche, qual a qualidade, né? E aí é uma outra questão também, né, que é preciso ser trabalhada nessa agenda da primeira infância. Então, são pontos super importantes, né, que você está trazendo. É isso, é isso. Mas muito obrigada por acolher nossas angústias. Não, é o momento, acho que é super importante, né, a gente ter essa reflexão, ter esse espaço, a gente se fortalece assim, né, saber que não estamos preocupadas sozinhas, né, tem aí muita gente preocupada, a gente precisa se organizar, né,
E agora no Ministério estou aí me esforçando, né, para poder levar essas discussões também nos fóruns intersetoriais, a questão da ampliação de licença maternidade, várias outras questões, né, e é isso, vamos juntas aí, juntos e juntas. Gente, tá muito gostoso, né? É muito bom ter aqui essas mulheres empoderadoras, empoderadas, protagonistas aí do Leme, e também os profissionais que estão conosco. É muito importante essa participação, eu gostaria de ver mais e mais, até para a construção da política pública, o que a doutora Sônia trouxe, da questão da participação popular, né, da gente criar fóruns de mulheres, mulheres que tragam essas angústias e tragam propostas e se façam ouvir através das suas representatividades aí em níveis governamentais, mas representatividades que foram eleitas para isso, né, para ser o porta-voz, né, dessas necessidades e buscar alternativas factíveis. Então, a gente só tem a agradecer, doutora Sônia. Eu que Só tem a agradeço. agradecer. E eu queria saber, são 15h23, eu estou preocupada com a agenda da doutora Sônia, que ela falou que tinha uma agenda logo em seguida, né? E a gente pode, então, abraçá-la. Vamos dar um abraço aí, quem puder abrir a câmera. Vamos abrir a câmera. Gente, cadê quem está com câmera? Abra. Cadê Cíntia, o pessoal? Aê, muito bem, abram a câmera e vamos dar um abraço coletivo. Faz assim, ó. Ó, a doutora Muito Sônia, bom, meninas estou do recebendo Leme. aqui. Pessoal, eu estou precisando de muitas vibrações positivas, porque os desafios são enormes, mas, ó, conto com vocês. Linda! Uhul! Tchau. Maravilhosa. E é isso, gente. Ficamos Beijos. por aqui. Um beijo Parabéns pelo grande. trabalho mais uma vez. Vou deixar ainda aqui aberto para vocês assinarem a lista de presença, é importante, tá? Desculpa que a Luana disse que optou por colocar seu filho aos 4 meses de idade num seio do município de São Paulo, entendendo que apoiariam minha amamentação. Foi perfeito, mesmo em meio ainda à pandemia, eu podia amamentar meu bebê lá, no espaço da Copa dos Bebês, e o principal, elas recebiam meu leite congelado. Uhul! Parabéns, Todos os dias parabéns, eu Luana. alimentava o meu filho utilizando, colher dosadora até 1 ano de idade, por mais instituições de educação que de fato apoiam a amamentação. É isso aí. Muito obrigada pelo seu relato, querida. A Sandra colocou aqui, é incrível. Trabalho do Leme, entre nos links acima, eles colocaram um link aqui, tá? E é isso. Bom, muito obrigada, Obrigada, gente. gente. Um beijo. Tanto por Tchau, você, tchau. Vanessa. Tchau. Beijo. Tchau. Não esqueçam de assinar, viu, gente? Tchau, gente.